começando futuramente um podcast da CBN sobre como hoje impacta o seu amanhã. Esse podcast é apresentado por Marta Gabriel, futurista, especialista em inovação e tecnologia, e por mim, Carol Tamassia, jornalista aqui da Rádio CBN. Oi, Marta. Oi, Carol, vamos falar de um assunto muito importante hoje, né? Atenção, mamães, papais, vamos lá. Quem está ouvindo a gente, eu vou começar perguntando. Você deixaria seu filho criar amizade com um brinquedo que conversa com ele como se ele fosse uma pessoa? O avanço da inteligência artificial generativa abriu caminho para uma nova geração de brinquedos inteligentes. Até então, os brinquedos eletrônicos, eles seguiam comandos pré-programados. Já esses modelos de IA criam respostas em tempo real e adaptam a conversa ao comportamento da criança, o que a criança está perguntando. Marta, esses brinquedos, eles levantam preocupações importantes, né? Mas também, talvez, possam abrir novas possibilidades para o brincar. Eu queria que você começasse falando para a gente quais são as principais tendências nesse mercado e falar um pouquinho sobre essas tecnologias que estão embarcadas nos brinquedos. Ótimo, Carol. Antes da gente falar da própria IA, é legal a gente lembrar que a evolução dos brinquedos acompanha a evolução das tecnologias. A forma de brincar, o que o brinquedo pode fazer, depende da tecnologia que está vigente, né? E aí, nesse sentido, cada vez tem uma nova forma de brincar e tem novas preocupações também. Eu nunca esqueço quando começaram as redes sociais, de todo mundo falar que as pessoas iam ficar burras, que ia acontecer isso, que já virou. E aí eu peguei uma matéria que falava dos quadrinhos. Quando os quadrinhos começaram a ser publicados, tinham a mesma preocupação que depois veio com os videogames, que depois veio com. Então, é sempre a mesma coisa. Vem uma coisa nova, ela traz benefícios, mas ela também traz preocupações, porque ela transforma, né? E traz realmente riscos de verdade. Os riscos mesmo começam a surgir com as tecnologias mais interativas. Então, se a gente for ver, no século XIX e século XX, Revolução Industrial, os brinquedos são mecânicos também. Então, começa a ter tecnologia de engrenagem, mola, mecanismo mecânico, a gente começa a ter trenzinho, que você consegue mexer, robozinho, que não fazia muita coisa, mas já mexia, fazia alguma coisa assim. Então, a gente já começa, no início do século XX, ter essa transformação nos brinquedos, e isso afeta imaginação simbólica, coordenação motora, narrativa livre, que você tem mais instrumentos e mais próximo da realidade. Existem críticas, depois nós vamos ter um especialista aqui, de quando você transforma, é que nem quando você lê um livro e quando você vai no cinema. Quando você materializa mais a informação, você deixa menos espaço para a imaginação, né? Então, também quando a gente vai tendo a coisa mais concreta ali, com os brinquedos fazendo as coisas, você começa a contar com aquilo ao invés de com a sua imaginação. Mas você abre espaço para outros tipos de imaginação, né? Depois vem a era elétrica, a eletromecânica, que é de 1950 a 1970. Aí começa a ter motores elétricos, luzes e som. Aí a gente começa a ter autorama. Eu lembro quando era criança, tinha autorama. A gente começa a ter bonecas que fazem mais alguma coisinha, né? Tem outras características. Então, os trens elétricos que começaram a se popularizar e os autoramas. Então, pela primeira vez, os brinquedos passam a responder às ações da criança. Então, a criança controla o brinquedo em algum grau, né? E aí, por meio de eletrônica básica. Depois, os eletrônicos programados, dos anos 70, dos anos 80. E aqui tem um favorito meu e que é favorito dos meus netos agora, que Qual? estão... Gênios. Gênios. Meus Gênios, filhos que gostam é também. sensacional, né? Que também é, bom, criança mais nerd adora, né? Então, também isso afeta, afeta não, pode beneficiar a memória, a resolução de problemas, a alfabetização inicial. Depois, os brinquedos animatrônicos interativos, dos anos 80 e 90, que aí era um ursinho que gravava conversas específicas. Eu não sei se veio para o Brasil, em 1985, Ted Ruxpin, que ele movia os olhos, boquinha, sincronizado com as histórias, reproduzia. Então, também você já tem o personagem ali envolvendo a sua vida. Depois de 1990 a 2000, os companheiros digitais e virtuais, todo mundo deve lembrar dos Tamagotchis. Tamagotchis. E aí é legal porque a gente fazia a Turma da Mônica, minha empresa, de 96 a 2006, 2007, a gente fez Turma da Mônica. Em 98, o Maurício viajou para o Japão, e aí ele voltou e falou, não, tem que fazer o bichinho Splash, bichinho virtual da Turma da Mônica. E tinha 100, naquela época a gente já tinha 100 mil splashes criados por crianças, que elas cuidavam dos bichinhos. Então, tinha também os Furbies, que também faziam, você tinha que cuidar deles. Então, isso já vem isso vem com uma mudança de comportamento e também alguns riscos. Quais são os riscos que começam a aparecer, que agora dialoga, inclusive, com a IA, né? Que é apego emocional. Então, você começa a se apegar ao bichinho. E eu lembro que, para você ter ideia, no caso dos Splash da Turma da Mônica,
Quando as crianças saíam de férias, elas não tinham internet naquela época, era mais difícil, Sim. né? Então não conseguia cuidar dos bichinhos. E a gente começou a receber um monte de pedido das mães para fazer alguma coisa porque as crianças ficavam chorando. Então a criança ia para a escola e ela queria que a mãe ficasse cuidando do bichinho para ele não Não podia morrer, deixar morrer. porque senão chorava. Aí o que a gente fez? Uma babá eletrônica que suspendia a vida do bichinho por até 15 dias. Colocava lá na babá eletrônica, ele parava no estado que ele estava, sai de férias aí à vontade, aí depois, e também para poder ir para a escola, né? Você conseguia fazer isso. Então perceba, apego emocional, sensação de responsabilidade permanente e a antropomorfização das máquinas, que a gente tem isso hoje muito mais caracterizado com a IA. Aí vem robótica educativa, nos anos 98 a 2000, também 2010, mais ou menos nessa época, e talvez a grande estrela dessa época são os Legos, que você podia programar e fazer com robótica, e tem coisas incríveis que dá para fazer mesmo com Lego. Então a criança passa a ser comportadora criadora de comportamentos. E eu lembro de alguns cursos que eu fiz no MIT, que tem uns robozinhos que você compra na livraria, que custam 10, 15 dólares. E você faz com uma lata, você complementa aquilo que está lá no kit, com uma lata de refrigerante, você monta o corpo de uma aranha ou de alguma outra coisa. Então, com muito pouco recurso, você começa a ter possibilidade de desenvolver N coisas, né? Pensamento computacional, engenharia, resolução de problemas, que continua até os dias de hoje. Aí vem os brinquedos conectados, que nem as Barbies, que começam a falar, que também conecta agora com a IA. Então, Barbie falante, brinquedos que não estão só ali onde a criança está, né, na inteligência do brinquedo, está na nuvem, aí começam a ter, talvez aqui que começam a acontecer os principais riscos, porque tem coleta de dados infantis, privacidade, segurança digital, aqui começa o alerta da tecnologia tá fora do brinquedo em si e eventualmente os pais não verem isso, né? E agora os brinquedos com a IA generativa, que é a tecnologia predominante é a própria IA, os modelos de IA, e aí a gente tem companheiros conversacionais baseados em LLMs, robôs sociais com memória, novos brinquedos. Qual é a grande mudança que a gente tem aqui? O brinquedo lembra interações anteriores e para personalizar para a criança. Então essa mudança, ela muda a forma de brincar, obviamente, né? E também tem novos riscos, porque você tem a IA, com todos os riscos que a IA tem, com os erros que ela pode cometer, interagindo com criança, né? E agora a gente tem lançamento de boneca novamente. Aliás, não agora, o ano passado já tinha essa história de lançar boneca com IA para conversar com as meninas. Então a gente tem um novo momento. Se a gente for resumir, os brinquedos passaram de objeto, né, onde a criança podia projetar a imaginação até os anos 90, e com a IA eles passam a ser agentes que respondem, lembram, conversam e influenciam a brincadeira. Então é uma nova era de brincar. Bom, vamos entender um pouco mais o que está acontecendo nessa nova era do brincar. A gente recebe agora Patrícia Camargo, pesquisadora em desenvolvimento infantil pelo Brincar, pós-graduada em neurociência e sócia da plataforma Tempo Junto. Patrícia, prazer ter você aqui. É muito bom. Prazer, obrigada pelo convite. É ótimo a gente começar com essa conversa e com essa discussão, que não é tão simples assim, na verdade. Pois é tudo muito novo, né? Entramos agora nessa era da inteligência artificial embarcada nos brinquedos. Como é que você avalia esse movimento da IA dentro dos brinquedos? Eu não sei. E eu acho que é aí que a gente precisa partir a discussão. Eu não sei, nós não sabemos, os pais não sabem. A IA é uma coisa muito nova, né? E quando a gente fala da IA dentro do brinquedo, eu acho que primeiro a gente começa com o que é brinquedo, afinal de contas. Porque o brincar, ele existe independentemente do brinquedo. A criança vai brincar independente se ela tiver um objeto ou se ela não tiver esse objeto. O objeto pode ser o próprio corpo da criança, o colega, e a gente está brincando junto sem necessariamente ter um brinquedo. O brinquedo é um objeto e ele é importante também. Ele é um elemento importante da brincadeira. Qualquer coisa pode ser um brinquedo, desde que se brinque com ele. E eu acho que é aí que a primeira coisa que a gente precisa pensar. Quando a gente fala da evolução dos brinquedos, e a evolução dos brinquedos realmente acontece, e está tudo certo a evolução dos brinquedos acontecerem, e a gente fala, muda a forma de brincar. Muda como? Ela atrapalha? Ela impede? Uma coisa é mudar. E a gente tem mais formas de brincar e ampliar. Então, se antes eu brincava com uma bola, agora eu posso brincar com troca de figurinhas, porque não existia antigamente a troca de figurinhas. Eu amplio a minha forma de brincar e é uma modificação. Se eu tenho alguma coisa, então eu tenho
vou usar o seu exemplo do ferrorama, que eu também gostava muito do ferrorama. Se eu tinha antigamente um trenzinho que ele não era eletrônico e que eu empurrava o brinquedo e que eu brincava desse jeito, e agora eu tenho um ferrorama. Se eu consigo com que esse ferrorama amplie a minha brincadeira, então eu vou imaginar a cidade do ferrorama, eu vou imaginar os personagens entrando e saindo daquela. Ok, eu ampliei. Se eu tenho um ferrorama e a criança só fica olhando aquele brinquedo andando, aí eu estou impedindo brincar. Aquilo não é um brinquedo. Ele pode ser um objeto de colecionador, ele pode ser o que for, mas ele não é brinquedo. Então, quando a gente olha exatamente para isso, bom, a IA, dentro de um brinquedo, ela vai ampliar a brincadeira ou ela vai fazer com que a criança interrompa a sua brincadeira para ficar só observando aquele objeto, conversando com ela? Ah, mas tem interação. Então, mas brincar não é interação, não é sobre isso que a gente está falando. A interação é uma parte do brincar. O brincar tem a ver com imaginação, o brincar tem a ver com a criatividade, o brincar tem a ver com escolhas que a criança precisa fazer por ela mesma para fazer aquele brincar acontecer. Se eu tenho uma IA que vai escolher por ela, se eu tenho uma IA que vai responder por ela não está brincando. Então a gente não está mais falando de brinquedo, a gente está falando de um robô, de um companheiro, de alguém que vai ficar ali suprindo uma falta social, que é uma outra coisa que faz parte desse contexto também do por que esses brinquedos, por que existe esse brinquedo com IA? Por exemplo, antigamente, a boneca, eu tava brincando de boneca, vejo a minha filha quando ia brincar também. Pega a boneca, às vezes ela fala uma coisa e ela faz a voz da boneca respondendo, né? Ela mesmo pensando ali na Faz o pergunta e diálogo. na resposta, né? Quando entra essa resposta que parece uma outra pessoa falando com ela e é a IA, é esse que eu queria entender qual que é o problema, se é que dá pra falar que é um problema, entendeu? Porque a criança deixa de ter essa imaginação que vai até o fim no diálogo, né? E deixa de ter imaginação e, assim, um dos principais problemas é a criança não aprender a se relacionar com o outro. Porque mesmo quando a sua filha está brincando com a boneca e ela está imaginando a conversa que a boneca faz, ela está imaginando essa conversa porque ela viu essa conversa num adulto, porque ela viu essa conversa com a outra coleguinha. Então, ela tem essa relação, ela reproduz essa relação que ela viu no mundo real, ali naquela conversa com a boneca. Mas mais do que isso, brincar de boneca necessariamente, em algum momento você vai brincar com alguém. Ou você vai falar para alguém dessa brincadeira de boneca. Quando eu estou com a inteligência artificial, ou com um brinquedo de IA, eu paro de precisar do outro. Eu paro de precisar da minha. Eu não preciso prestar atenção no que os adultos estão falando, ou no que a minha amiga está falando, porque a IA está programada para responder, seja lá o que for. E aí eu perco essa capacidade de interrelacionamento. Quando a gente fala da criança, é fundamental que desde pequeno, e a gente está falando de crianças pequenas, é fundamental que a criança aprenda ali no dia a dia a lidar com o outro. E lidar com o outro é uma das coisas mais difíceis que a gente tem na nossa relação. Tem muita gente que fala, eu prefiro lidar com a planta do que lidar com pessoas, eu prefiro lidar com animal de estimação do que lidar com a pessoa. Realmente, lidar com o ser humano é muito difícil. E se a gente não aprende desde pequena essa arte de aquela pessoa não vai responder só o que eu quero, ela vai responder talvez uma outra coisa que eu não estava esperando. Eu preciso saber como lidar com isso. Quando eu estiver no mundo adulto, eu não vou saber lidar com o outro, lidar com a resposta do outro. Eu vou querer que o outro só responda aquilo que eu quero que ele responda, que é o que vai acontecer com o brinquedo. Então, a gente perde essa capacidade e quando a gente é criança, neste momento de desenvolvimento, é fundamental que ela tenha a interação com alguém que necessariamente não vai falar só o que ela quer, que é o que a IA faz. E a gente não tem como, até onde eu sei, me corrija se eu estiver errada, a gente não conseguiu ainda um mecanismo inteligente de IA que, de alguma maneira, não vá responder aquilo que a gente quer ou que a gente gostaria. É isso que eu ia falar, porque a gente tem condições de criar, que nem a gente falou da IA brasileira, né, num outro episódio, você tem condições de criar guardrails, de criar direcionamentos para que aquilo seja mais pedagógico, ou seja, mais adequado para determinadas idades de desenvolvimento, etc. Mas ainda assim, aonde que eu vejo um problema? Porque eu imagino que dá para ampliar, que nem os outros brinquedos tanto ampliam como também podem ser usados de maneira prejudicial, né? Mas
A minha preocupação é, a partir da hora, um amiguinho influencia outro amiguinho, certo? Vocês que têm filhos, a gente sabe que tem em determinadas idades, mais criticamente, um amiguinho falou vale mais do que você falou. E ele quer fazer porque o amiguinho faz. Se esse amiguinho vira uma IA, e isso determina muito no que a criança quer naquele momento, etc. Independente de ser um amiguinho virtual, o que ele está falando que dá um primeiro direcionamento? E nós que somos adultos também temos isso. Se você pensar, um exemplo que eu gosto de dar é música. Normalmente a gente gosta da primeira versão que a gente ouviu da música. Quando você ouve em outra versão, você fala, não gosto tanto. É difícil você gostar de uma segunda versão, porque a gente fica contaminado com a primeira. Então, eu não sei, eu acho que ainda é cedo para a gente dizer, e justamente porque é cedo, eu acho que a gente tem que ter um cuidado maior na utilização, porque não é só questão de você colocar guardrails e palavras adequadas ou segurança da informação na hora que você, né, faz a integração com os modelos. Eu acho que tem a questão também de como que você ter, da mesma forma que a gente fala que a cognição ficou distribuída e a IA agora faz parte do processo de pensar, da inferência, o que acontece se com a criança a gente tem a IA nas fases em que ela está aprendendo e não tem um supervisionamento, uma supervisão, na realidade, humana ali, né? Então, eu acho que tem coisas que têm que ser pensadas antes de a gente começar a implementar uma tecnologia que entra num grau cognitivo, né? A criança não tem, desculpa, a criança não tem, se nós adultos temos dificuldade, às vezes, de lidar com uma IA para perguntar e para ter esse pensamento crítico no que essa IA está respondendo, imagina uma criança, ela não está preparada Não tem ainda. maturidade, inclusive. Não tem maturidade, não tem pensamento crítico, não vai conseguir virar para a IA e falar assim, olha, IA, por favor, fale, mas não fale só o que eu quero, fale aquilo que é real. Não tem isso, né? E Ela está aprendendo. E mesmo que tivesse, é complicado, né? Então, outra coisa que eu acho que a gente deve pensar, pode ser que abram possibilidades incríveis, porque a IA pode tocar músicas em vários graus, te ajudar a ver variações, pode fazer um monte de coisa. Mas, se você tem riscos, talvez o melhor seja a gente abrir mão, num primeiro momento, das possibilidades incríveis que vão ser comprovadas, em prol daquilo que pode ser um risco grande que a gente ainda não sabe como funciona. É que nem criança brincar com fogo. Fogo é ótimo, é necessário, ela vai aprender a usar isso como adulto, mas uma criança com fogo pode incendiar a casa, né? Então, eu acho que é uma relação com faca. A gente tem N tecnologias bem mais simples que mostram que a gente precisaria dessa maturidade para que o benefício aparecesse, né? E em idades mais jovens é mais perigoso. Eu fico pensando, nós adultos, a gente se encanta às vezes, né? Quando a gente tá conversando com o Gemini, com o ChatGPT, a gente se encanta com as respostas. Parece às vezes que você tá falando com uma pessoa mesmo. Agora, você imagina uma criança, né? Que não tem esse discernimento e esse ChatGPT, esse Gemini, vem encapado numa cara de um ursinho fofinho. É muito encantador, né? E aí, acho que a dependência emocional acaba sendo uma das principais preocupações, né? Complicadíssimo. E a Marta falou isso, e se a gente for ver até pela Constituição brasileira, a criança, ela é prioridade, e ela é prioridade de direitos, inclusive de proteção. Então, assim, por que a gente vai testar, usar o nosso filho para testar alguma coisa que nem a gente sabe ainda como vai ser, como vai caminhar? Então, assim, espera, né? E eu acho interessante olhar para os pais, para as famílias, para os responsáveis e perguntar para eles: você realmente quer ter mais essa culpa, ter mais essa responsabilidade? A gente agora está com o ECA Digital tentando colocar um pouco de segurança e de proteção na vida das crianças e tentando fazer com que não só as famílias, mas a sociedade inteira seja corresponsável para essa relação das crianças com as redes sociais. O brinquedo é responsabilidade exclusivamente da família. Você comprou o brinquedo, você ofereceu esse brinquedo para o seu filho. Será mesmo que esse brinquedo, neste momento, tem tantas vantagens, tem tantas coisas maravilhosas, a ponto de nós, responsáveis, termos mais uma culpa, mais uma responsabilidade, mais uma coisa que a gente vai ter que checar, que a gente vai ter que olhar para acompanhar os nossos filhos nesse mundo? Eu tava vendo que um dos... Ai, desculpa, Marta. Não, imagina, eu queria só complementar uma coisa, porque eu vejo um nicho que pode ser muito interessante de você usar com a IA, que a gente teve num congresso de educação e a gente viu um case de uma professora que com crianças de 5, 6 anos, ela pegava a IA, ia para o lado de fora da escola, mostrava, por exemplo, uma árvore e falava: que árvore que é essa? Sei lá, era uma pitangueira, né? E aí ela tirava foto, ela com a IA, tirava foto das folhas da árvore, etc. E falava: ela está falando que é um limoeiro. Então, se você tiver assistido, ou mesmo para criar histórias, né? Tipo, olha,
Vou começar a história. Era uma vez, os meus netinhos adoram quando a gente inventa história, né? Era uma vez, papapá, papapá, e você vai crescendo, a gente pode pedir para ir ajudar. Assistido, eu acho que pode ser uma coisa bastante interessante com o adulto ali, direcionando que você aumenta as possibilidades, né, de visão de mundo, ver o que ela pode fazer, o que ela não pode, faz parte da educação, né? Porque é um ser que vai estar na nossa vida. Mas o sozinho e deixar com autonomia é o que eu acho que está o risco. Desculpa, Carol, Imagina, agora. não, é que um dos guardrails que eu tinha visto num desses brinquedos é pegar, por exemplo, a conversa que a criança tá tendo com a IA e transcrever no celular do pai. Mas, gente, a gente trabalha. Você imagina você ficar checando a Mas foi conversa o que ela falou, né? Entendeu? É mais uma coisa. É mais uma coisa para fazer. Você não consegue nem checar a rede social do seu filho, você vai checar a IA de uma criança, de uma transcrição. Não vai Então, acontecer. eu levantei aqui pesquisadores da Universidade de Cambridge fizeram um estudo sobre o crescente número desses brinquedos com IA, né? Para essas crianças que estão chegando às lojas agora. O principal produto testado foi um chamado Gabo, que é um bicho de pelúcia que ele tem assim uma tela no rosto. Ele foi avaliado com 14 crianças entre 3 e 5 anos em situações ali de interação espontânea. Eles concluíram que em muitas conversas, esses produtos não reconhecem adequadamente as emoções das crianças, tem dificuldade de jogos de faz de conta. Então, por exemplo, a criança fala assim, vem cá que eu vou te mostrar um negócio. Aí ela respondeu, eu não sei ver que eu não tenho olho. Né? Então, deu um corte ali no faz de conta da criança. E, em alguns momentos, respondem ainda de forma inadequada às situações emocionais que a criança coloca ali, né? Então, achei interessante também. Existe uma coisa importante no desenvolvimento infantil nessa fase, você falou de 3 a 6 anos? 3 a 5. De 3 a 5 anos, que é justamente o reconhecimento das emoções. Quando o bebê ele olha para a nossa face, para a nossa expressão, e ele vai reconhecendo as expressões a partir das nossas expressões adultas. E depois, com 3 anos, ele começa a entender, nomear e falar, ok, isso é aquilo. Uma tela não consegue reproduzir, por mais que seja hoje em dia, mesmo um robô humanoide, as expressões, as delicadezas das expressões que existem no nosso rosto. E aí a gente começa a ter crianças que não conseguem reconhecer emoções. Hoje a gente já tem adolescentes e jovens que olham para o rosto das pessoas e eles realmente não sabem se a pessoa está brava, se a pessoa está sendo irônica, se a pessoa está... O que acontece? Porque eles não tiveram essa oportunidade quando eram crianças, porque estavam na frente de uma tela, e hoje tem esse problema de reconhecer a expressão facial, ou de reproduzir uma expressão, uma emoção através da expressão facial. Isso é muito complicado, porque a emoção faz parte da nossa base. Tem uma série interessante que eu comecei a assistir. Primeiro, eu falei, deve ser trash, mas como eu adoro ficção científica, eu falei, eu vou Vou assistir. encarar. A gente tem que encarar tudo para poder depois falar. E no fim, eu gostei muito, é muito ligado com isso que a gente está falando aqui, né? Chama Alien Earth, é Terra Alien. No começo comecei a achar que era só falar de Alien, mas não é. Eles pegam, eu só vou dar o trailer, tá? Porque é uma série recentemente nova, pode ser que as pessoas não tenham visto ainda, a primeira temporada lá. Eles pegam crianças que iam morrer, que são terminais, e aí eles transferem a consciência dessas crianças para um corpo sintético, para um androide, né? E elas passam a ser com uma criança num corpo hiperpoderoso, né? Que na realidade é isso que elas têm, e elas têm muito comportamento de criança que não consegue entender a dimensão do que está acontecendo. E você não consegue fazer uma criança aí de 7 anos, que é a idade das crianças que estavam sendo transferidas para os robôs, para 22, 23, que seria a idade, né, daquilo. Então, o mais interessante que eu achei nessa série é justamente a discussão de você colocar determinadas, né, características humanas, mas que não estão completas, especialmente porque a criança não está completa, ainda não desenvolveu, como que você desenvolveria. Então, essa série é bem legal para criar essa reflexão de evolução, como a gente utiliza a tecnologia, lógico, lá é um caso drástico, né, que você tira daqui e coloca lá, mas como que essa interação com a tecnologia afeta a gente. E você acha que tem casos positivos, assim, do que você vê no brincar, né, com a tecnologia? Porque eu acho que também tem essa questão que a gente tem que olhar, né? A gente não pode ser radical em nada, né? Então, assim, quando a gente fala do brincar e a tecnologia, não dá para dizer não tenha. Do mesmo jeito que a gente costuma dizer, não dá para chamar brinquedo educativo. Existe essa categoria, né, que o comércio fez, o brinquedo, qualquer brinquedo é educativo. Qualquer brinquedo desenvolve. Não importa se ele é de madeira, se ele é de tecido, se ele é de plástico ou se ele tem tecnologia. Então, é positivo? É positivo sim, desde que a gente parta lá daquilo que a gente começou falando, desde que ele permita que a criança brinque,
desde que ele amplie o brincar. Então, dá para eu ter uma aranha robótica? Dá para eu ter uma aranha robótica que anda sozinha pela casa, desde que esse brinquedo, esta aranha, permita que a criança crie em cima, que a criança brinque em cima, que a criança também possa. O que não dá, por exemplo, eu tenho uma criança que vai desenvolver uma ansiedade antes da idade porque o Tamagotchi vai morrer. Assim, lógico. Ou porque a minha boneca IA vai ficar lá. Eu tô tão conectada com essa boneca IA comigo que se eu deixá-la para viver um mundo real, eu vou ter um problema, eu vou ter uma ansiedade, eu vou ter uma questão que não é uma questão de criança ainda. Então, sim, tecnologia é positivo? É positivo. A gente consegue fazer o brinquedo ser brincante? Consegue. Eu sempre falo assim, faz um teste. Se você entregar um brinquedo que seja pilha, que seja tecnológico, qualquer coisa, se desligar, a criança consegue brincar? Vai continuar brincando com aquilo? Então tá tudo jóia. É um brinquedo que vai ampliar. Se você desligar e aquilo perder a função, ou a criança não conseguir fazer mais nada com aquilo, né, vindo dela mesma, então esquece. Isso não é um brinquedo, deixa pra lá. Isso é só alguma coisa que venderam pra você e você tá comprando sem saber o que é de verdade. Tá na moda, né? Tá na moda. Tem duas características aqui de benefícios que eu tinha notado. Uma inclusão, que para apoiar crianças com necessidades específicas, idiomas diferentes e dificuldade de comunicação. E eu lembro lá atrás, né, Carol, você vai lembrar que meu doutorado foi em artes, né? E eu lembro que alguns dos meus trabalhos de artes, que eram com tecnologias digitais sempre, né, com a web, uma vez entraram em contato comigo que eles estavam usando alguns desses trabalhos com crianças que tinham dificuldade de comunicação. E elas interagiam com a tecnologia, mas eu vi também relatos disso com realidade expandida, de você colocar determinadas características no mundo virtual e a criança poder se relacionar. E aí a IA pode fazer a personalização disso, pode traduzir idioma, pode fazer uma inclusão. A mesma coisa a IA com ambientes tipo Second Life, Roblox, ela também pode ajudar na criação. Hoje eu estava vendo, hoje que eu digo atualmente, né? Não no dia de hoje, dá para você criar ambientes fazendo prompt. Então, por isso que eu falei que assistido pode ser interessante. E uma outra questão é o desenvolvimento de competências digitais. Na realidade, a gente vai conviver com isso para sempre, né? Então, familiaridade com tecnologias que vão fazer parte da vida futura também é uma forma de aprendizagem. Então, esses dois benefícios, se eles forem incluídos dentro das características de brincar, eles podem ter realmente um acréscimo de benefícios em relação ao que a gente tinha antes, coisas que eram impossíveis de fazer. Eu lembro de 2006, acho, 2007, logo que surgiu o Second Life, e tinha a possibilidade de você visitar alguns museus pelo Second Life que estavam mapeados ali, né? Aí eu ficava pensando, gente, imagina se eu posso visitar todos os museus do mundo e interagir com as peças, porque no museu você não pode pôr a mão em muita coisa, né? Então imagina a tecnologia IA recriar aquelas peças para você brincar com elas. Então tem possibilidades, mas tem que ser muito bem pensado. E aí tem um outro risco também que a gente ainda não falou aqui, que tudo que está conectado é vulnerável, pode ser hackeado. E aí você, na parte de hackeamento, de segurança, entra mais, independente do desenvolvimento da criança, entra uma miríade de problemas, de dados, de invasão, de vigilância, de stalking, N outras questões que, né, vão além. Então, tem que ter muita segurança de que você é mais um ponto de conexão que você tem na sua casa, né? E problema com criança ainda é que assim, né, um tem, o outro tem, aí começa, a sala inteira tem, fica uma pressão em cima dos pais, então os pais têm que sempre olhar para isso, assim, né, porque tem que pensar bem. Então, assim, não pode entrar no hype, não pode sair comprando, correndo, porque os amigos todos da sala têm. Tem que pensar um pouco sobre isso. Parar pra pensar, vale mesmo a pena? Sério que vale a pena eu ter todo esse problema? Qual é o meu benefício? Porque claro que quando entrar isso no mercado, eles vão mostrar milhares de benefícios. Porque conversa, porque o benefício mais que as pessoas mais buscam, infelizmente hoje, é a criança deixar de ser criança. Porque daí ela fica sentada naquele lugar e fica aquela criança parada, quieta. E você estava falando do cérebro colocado num outro corpo. A gente aprende com o corpo. É lógico, muito. É importantíssimo. Sim. Nós não somos só cérebro, Não. né? Então, a criança parada é uma criança que não vai se desenvolver, é uma criança que não vai aprender. E a gente tem um pouco isso, né? Lugar de criança é lugar que ela fica parada, quietinha, não sei o quê. E esse acaba sendo um benefício que
Mesmo com muita culpa, muitos pais falam, tá bom, fica lá, né? Então, assim, vão oferecer benefícios? Vão. Tem benefícios? Lógico, Lógico que terá. sempre tem. Vamos esperar para ver realmente quais serão esses benefícios, para depois a gente poder conscientemente falar, ok, este objeto que que está sendo vendido com o IA, vai ter este mesmo benefício para o meu filho, todos esses, porque eu vou me integrar, vou. Ótimo, que bom. Vai me dar trabalho? É um ponto a mais de segurança. Eu nem toquei aqui a segurança, porque, nossa senhora, é o que você falou, é um campo tão amplo de falar de segurança com as crianças, e a gente está falando de crianças muito pequenas, de crianças que vão passar pela adolescência. Até hoje, a gente não sabe lidar com a segurança dos nossos próprios dados, todo mundo dá os seus próprios dados o tempo inteiro, por aí, quanto mais uma criança. E a última coisa que eu acho que é importante, meu filho jogava muito joguinho. Quando ele jogava joguinho, a gente jogava junto. E tinha um jogo que, eu não sei se vocês conhecem, se chamava Angry Birds. Sim. Angry Birds. Eu falava, olha que incrível, ele consegue, tem física aqui, ele tá aprendendo a atirar lá os porquinhos em cima das casinhas, etc e tal. Tem todo esse benefício. Eu consigo transpor isso para a realidade? Então, assim, eu tenho a possibilidade, a IA me dá a possibilidade de conhecer um museu. Se eu tiver a possibilidade de conhecer um museu de verdade, eu vou? Ou eu prefiro ficar sentado na minha casa confortavelmente, vendo o museu que a IA oferece para mim? A criança está ali com um joguinho. Se eu der oportunidade para ela jogar fora das telas, jogar um jogo de tabuleiro, ela vai. Se ela for e você conseguir que ela faça esses duas, tá ótimo. Se você perceber que a criança só joga o joguinho online e não vai para o mundo real, aí nós temos um problema. Mas esse problema a gente já tem até, né, há muitos anos. Meus filhos estão na faixa de 38 anos. Quando eles eram pequenos e tinham lá 7, 8, já tinha isso, de as crianças ficarem jogando videogame todas as noites, 4, 5 horas por noite, né? Até eu lembro que meu filho reclamava, então, isso da pressão. Ah, não, porque a mãe de não sei o que. Como que chama a sua mãe? Marta, a sua mãe deixa você fazer isso, 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 que eu não sei se as outras mães deixam, mas não deixa fazer isso, isso, isso. Então, essa pressão, eu brinco que ela é existente desde lá de trás. Mas agora eu acho que o risco é maior, né? Então a gente tinha agora isso de engajar, de fazer, e a questão do corpo também vem de lá de trás. A gente estava falando desse congresso que a gente foi, de crianças, uma professora relatou para a gente que as crianças estão com dificuldade de recortar, né? Porque mexer com a tesoura. Mas antes disso, já uns 7, 8 anos atrás, eu tinha visto dados em eventos de educação que era pular da cambalhota, pular corda, porque se a criança só fica realmente sentada e não desenvolve, e todo mundo sabe que se você não estimula o restante, até lembrando, né? Quando a gente faz exercício físico, você está com o músculozinho todo, né, fraquinho, se você começa a mexer, 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 você muda, não é só no músculo, é o seu cérebro que coordena tudo isso daqui. Então, se você, na fase de desenvolvimento, não faz as atividades que estão relacionadas com tudo isso, você está deixando de desenvolver determinadas áreas que podem fazer falta, não para aquele movimento em si, porque aquilo que você desenvolve aqui vai ser usado em N outra coisa. Eu lembro quando eu era jovem até, eu vi uma pesquisa que falava que quando você aprende a fazer crochê, qualquer coisa que você aprende, por exemplo, a dirigir, você vai ter uma capacidade espacial melhor para fazer outras coisas que não é dirigir. Se você aprende a fazer crochê, você adquire algumas habilidades que vão te ajudar num outro momento. Então, basicamente, se você deixa de aprender algumas das, né, funções que a gente está falando aqui, corporais, que fazem parte do desenvolvimento que está muito parado, isso vai fazer falta em outras habilidades, em outro composto, né, que a gente deveria ter desenvolvido. O que você acha que é essencial para as crianças? Assim, elas não podem deixar de fazer na brincadeira para ter esse desenvolvimento que a gente vem falando aqui. Brincar livre. Você permitir que a criança brinque do que ela quer brincar, da forma como ela quer brincar. A gente adulto tem muito essa coisa de querer controlar o brincar da criança. Então você pode brincar. A gente controla o tempo. Você só pode brincar 15 minutos. Você só tem 20 minutos de intervalo na escola, então depois disso você não pode mais brincar. Você só pode brincar depois que você fizer a lição de casa, que você vai jantar, que não sei o que. É isso que a gente faz, não é? Então a gente controla o jogo que ela vai brincar, a gente controla a forma como ela tá brincando. Se bobear,
ela tá montando um quebra-cabeça, se você viu aquela pecinha, você é capaz de pegar a sua mãozinha e ir lá pôr a pecinha para ela. Então, assim, quanto mais a criança brinca livre, mais a criança vai aprender a ser quem ela é. Mais ela vai conseguir saber o que ela gosta, as decisões que ela vai tomar e vai entender as consequências no ambiente seguro. Porque enquanto eu sou criança e enquanto eu estou brincando, é o melhor laboratório de vida. Seguro, porque eu estou ali com um adulto no ambiente controlado e de alguma maneira eu não vou causar grandes estragos na minha própria vida enquanto eu estou brincando. Mas enquanto o brincar foi dirigido, a gente sempre vai ter uma criança que vai esperar que alguém faça alguma coisa para ela ou que alguém decida por ela. E ela vai virar um adulto assim. Então, a melhor forma de desenvolver é brincar livre. Deixa brincar. Ou então ela fica entediada. Isso também é uma É. coisa interessante. Eu lembro que há uns também 15 anos atrás, uma amiga minha chegou para mim, o filho dela tinha uns 7, 8 anos. E meus filhos já estavam lá com 17, 18, né? Falou assim: Marta, nossa, eu coloco ele em tudo quanto é coisa. Eu coloco ele para natação, para piano, para isso, para aquilo, para aquele outro. E ele não se interessa por nada. Ele só quer ficar na piscina nadando. Eu falei: então, por que você não deixa ele na piscina nadando? Aí eu falava isso. Os meus filhos tinham algumas atividades, porque para mim natação em inglês é básico, né? Tinha que ser, o resto escolhe aí o que você quer, dar essa liberdade. E aí que eu comecei a perceber também, é isso da sua agenda ficar lotada, dos pais colocarem uma agenda de executivo, uma criança, e a criança não conseguir fazer a brincadeira livre. E outra coisa que eu estou vendo agora com relação à Copa, a gente está na época da Copa, né? Os álbuns. E tem criança que os pais não deixam colar figurinha para não colar torto. Então, Mas o álbum não é dela. Deixa, por favor. Ela Ela está vai aprendendo aprender. a colar. Ela vai colar torta, a primeira, a segunda, ela vai ver que não ficou muito legal, né? Mas é para isso que serve, né? Então, de novo, para que serve o brinquedo nesse processo todo? Exatamente. E você estava falando da Copa, olha que coisa incrível que a gente também observou, né? Muitos pais vêm falar com a gente. Como que eu tiro meus filhos da tela? Como que eu tiro. Copa do Mundo, muitas crianças deixaram o celular para poder bater figurinha. É. Para poder. A gente observava isso. Crianças que antes estavam ali, de repente começaram a se juntar para bater figurinha. Toda criança gosta de brincar. Se ela não brinca, é porque alguém não deu essa oportunidade para ela. Porque ela vai escolher o brincar. Mesmo que tenha uma tela, mesmo que tenha. E, óbvio, o nosso cérebro é super preguiçoso, né? Então, quanto mais coisa que eu não preciso raciocinar, meu cérebro tá querendo. Se eu tiver que escolher entre ficar sentada assistindo televisão e ir pra academia fazer ginástica, o cérebro vai querer assistir televisão. Ele quer economizar energia. Energia, exatamente. eu levei meus filhos pra ver o Toy Story, né? Que é aquele filme da Uhum. Disney que tá em cartaz agora. O Toy Story 5. E é muito interessante, porque nesse filme, né? Só sem querer dar spoiler, mas a menina, ela tem os brinquedos dela lá no Uhum. Toy Story e ela ganha um iPad, né? Ela ganha um iPad e os brinquedos ficam enfurecidos, porque aí ela começa a mexer no iPad e desencana deles, né? Então eles fazem um plano ali pra tentar recuperar a dona deles de volta, vamos dizer assim. Mas o que eu achei interessante é eles estarem falando de apego às telas, ao perigo da tecnologia para as crianças. Então, de um jeito deles, eles entenderam, os meus filhos voltando falando disso no carro, né? Sobre essa questão da dependência, que se eu vou tentar explicar às vezes pro meu filho que não é bom para ele e tal, ele não vai entender, ou ele vai agora assistindo um filme lúdico e tal, e vem essa mensagem, achei muito legal. Então, Carol, eu dava aula de storytelling, né? E a grande vantagem do storytelling é que ele consegue duas coisas que eu acho que são incríveis. Uma, pegar coisas complexas e explicar de maneira simples, se você colocar numa história correta. Divertidamente é um dos exemplos mais clássicos também, né? Uhum. E a outra coisa que storytelling consegue é trazer para a linguagem do público, seja lá o que for, você adequa a história para. E aí eu brinco, por exemplo, por que quando a garotada é adolescente adora aquelas histórias românticas e fica ali. Depois, quando você fica mais velho, você detesta aquilo. Então, tem uma fase adequada para cada tipo de história e a forma como ela é trazida para você. E o nosso cérebro, ele lembra muito mais e interage muito mais com uma história do que com dados, números, explicações. Isso é comprovado, né, por ciência, por análise de atividade cerebral e de memória também, né? De memória, de emoção. A história gera emoção, a emoção fixa a memória. Então, são maneiras incríveis e estão fora, né, do que a gente está falando aqui da interação. E tem uma interação que o Humberto Eco falava isso, né? Que toda obra é uma obra aberta. Quando você vê um quadro, quando você vê um filme, quando você lê um livro, para você é uma coisa, porque o seu repertório dialoga com aquilo. Para mim é outra coisa. Então a gente sempre, por mais que seja
estático, um quadro, já tem essa interação. Imagina quando você consegue fazer isso, entrar na imaginação para explicar alguma coisa. Então, isso te engaja muito mais, né? Muito bom. Bom, para quem quer entender melhor essa relação entre tecnologia, infância, desenvolvimento, você tem algum livro, um filme, uma série para indicar? Você roubou minha indicação. Eu ia falar do Divertidamente Ah, 5. do Então, Toy Story. do Toy Story 5. Então, vão ao cinema, assistam Toy Story 5. É legal. Mas, para os pais, então, que querem conhecer, eu indicaria 2 filmes que são fáceis de encontrar. Um se chama O Começo da Vida e o outro se chama Território do Brincar. Você encontra nas plataformas, você encontra no YouTube, é fácil de achar. Existe até possibilidade de exibição gratuita desses filmes. Então, O Começo da Vida, da Maria Farinha Filmes, e o Território do Brincar, que é do Alana, que é uma instituição que fala muito sobre pesquisa e desenvolvimento infantil. São 2 documentários que vão esclarecer muito essa relação do brincar e das crianças. E eu vou trazer uma indicação, que eu comentei em algum momento também aqui da série, mas tem um episódio específico que é o CSI Cyber, que acho que é o episódio 1 da temporada 1, acho que é quase, se eu não estou enganada, que chama Kidnapping, que na realidade é um brinquedo, uma boneca, que ela é hackeada por terceiros e que começam a conversar por meio da boneca com a menininha para ela facilitar, sem ela saber, ela está facilitando para ter um assalto, para ter um atentado ali, né? Então, esse aqui é para dar aquele conscientização sobre tudo que está conectado, pode fazer a gente ficar vulnerável também. Muito bom, Patrícia. Queria te agradecer por ter vindo aqui, por compartilhar muito com a bom. gente todo esse conhecimento. Obrigada, foi ótimo. Obrigada pelo convite, pela Adoramos. discussão. É muito bom a gente estar aqui debatendo brincar. Muito bom. E, Marta, agora a gente pode ir para aquele quadro, né? Que a gente ativa ali o nosso radar. Para que a gente tem que olhar e prestar atenção? Sinais de futuros. Então, Carol, uma das grandes transformações que a gente está vivendo com a IA é o uso. Aí, e não é só o uso com relação à quantidade de pessoas que usam, né? Mas tem 2 tendências aqui que são importantes, que são sinais de que a coisa está mudando, que é a frequência de uso e o tipo de uso que a gente está fazendo com a IA. Então, se a gente pegar até o ano passado, 1/3 dos americanos adultos tinham experimentado algum chatbot, né? Estava na fase de experimentação. Esse ano, 25% dos adultos usam diariamente. E se a gente pegar profissionais, mais de 1/3, né? Na realidade, 34%, 35% já usam diretamente, diariamente. Então, o que a gente está vendo é a IA passou de ser alguma coisa que a gente usava de vez em quando precisava, experimentava, para uma coisa que é uma presença na nossa vida, no dia a dia. Isso é uma mudança bastante significativa que está apontando para o futuro, até a discussão que a gente teve agora aqui com relação aos brinquedos. Mas tem uma outra transformação que é um indicativo de futuros, que é o tipo de uso. Hoje ainda, 75% do uso da IA é como ferramenta. Ela ajuda a produtividade, tomada de decisão, esse tipo de coisa, né? Ela é usada para ajudar em alguma coisa, para executar alguma coisa. Mas a categoria que mais cresce, que mais evolui, é da IA como companhia, que também está ligado com o nosso papo aqui hoje. Então, a IA como companhia, qual a característica marcante? O comportamento dos usuários é bem diferente. Então, enquanto a IA para produtividade, a IA como ferramenta, a gente tem uma média aí de uso entre 2 minutos e 2 horas, sendo que a média geral fica em termos de 10, 11 minutos por dia, a IA como companhia, ela tem um uso com muito mais frequência e muito mais tempo, até 75 minutos. Ou seja, você começa a voltar com quanto mais a IA adquire características humanas, e isso também tem estudos com relação à IA que faz imagem e vídeo, né? O uso do Nano Banana do Google subiu pra caramba porque ele começa a trazer coisas que são mais humanas, de enxergar, etc. E o que isso está dizendo para a gente? Que está indo para uma tendência da IA passar de realmente ser só um instrumento, uma ferramenta, e virar de verdade companhia, uma presença frequente e que afeta as nossas emoções. Então, talvez, o que isso aponta de discussão para o futuro? A gente está muito preocupado com o aumento de inteligência, é isso que a gente discute muito, inclusive aqui, e é discutido no mercado, né? Mas talvez o grande impacto que a gente devia estar discutindo não é o aumento de inteligência, talvez isso não afete tanto a gente quanto a entrada da IA
afetando ou intermediando as nossas relações e a relação com ela, a nossa intimidade com ela. Então esse deve ser um caminho que, apesar de hoje ainda ser minoria das interações, das conversas, mas está ganhando bastante adesão, então deve ser algo significativo nos próximos anos. Vamos acompanhar, apontando aí para o futuro. Bom, o Futuramente fica por aqui. A gente se encontra na próxima terça-feira com mais um episódio. Você pode falar com a Marta no Instagram dela, @MartaGabriel, mandar um e-mail para o nosso programa futuramente@cbn.com.br. Também interagir com a gente com a hashtag FuturamenteCBN. A produção é de Ellen Menezes, a edição de Priscila Gubiotti e Débora Gonçalves. Os trabalhos técnicos são de Cláudio Antônio e Isabel Gomes. Coordenação de Thiago Barbosa e a direção é do Pedro Dias Leite. Tchau, gente. Até a semana que vem.